Boa noite, gente. Eu espero que você tenha gostado da conferência tanto quanto eu, porque eu mais uma vez saio daqui profundamente impactado por tudo que eu ouvi, de pessoas que vieram de longe, como os nossos amigos e irmãos em Cristo, do Canadá, dos Estados Unidos, os irmãos que vieram de várias partes do Brasil, do Nordeste, do Sul, do Sudoeste, para nos falar e para nos ministrar. Eu saio daqui mais uma vez altamente impactado, e é gozado isso, porque eu sento aqui na primeira fileira e estou tenso o tempo todo para que as coisas aconteçam, certo? Mas Deus vai me dando bordoada, vai me dando bordoada, vai me dando bordoada, e eu chego sempre no final da conferência, talvez não com desejo de falar, mas eu chego no final da conferência com desejo de me aquietar. Eu precisava passar assim umas 2 semanas digerindo tudo o que eu ouvi, pegando as minhas anotações e verificando o que elas têm de fato a ver comigo, com o meu ministério, pensando tanto quanto eu preciso me submeter aos propósitos de Deus, abrir mão das minhas próprias vontades e viver para a honra e para a glória dEle. Eu não sei se a nossa projeção tá funcionando. Legal. O nosso tema aborda essa questão da glória que deve ser dada tão somente e exclusivamente ao nosso Deus. Em franca oposição à teologia romana, que formatava a mente e o coração de homens e mulheres ao longo dos séculos da Idade Média, um dos pontos mais enfatizados pelos reformadores foi a verdade de que somente Deus era digno de glória. Eles não enfatizaram que somente Deus era digno de toda a glória. Eles enfatizaram que somente Deus é digno de glória. Se existe glória em alguma coisa, ela deve ser atribuída única e exclusivamente a Deus. Assim, a glória não deveria ser atribuída a homens ou mulheres que viveram no passado, mesmo que eles tivessem tido um alto compromisso em servir a Deus, nem mesmo a glória deveria ser dada aos sacerdotes e autoridades eclesiásticas da época, e nem mesmo os reformadores chamaram para si glória. Por isso, quando nós presbiterianos ouvimos alguém criticando Calvino, ou nós luteranos vemos alguém criticando Lutero, não deveria ser espanto para nós, porque nós somos o povo que aprendeu que a glória é devida tão e unicamente exclusiva a Deus. Nunca os reformadores se chamaram para si a perfeição, nunca eles quiseram ser alvo de devoção, como talvez algumas correntes no nosso mundo de hoje o fazem. Tal defesa de somente Deus é digno de glória estava diretamente associada aos 2 primeiros mandamentos. Não terás outros deuses além de mim, não terás para ti nenhum ídolo, e preste atenção, não te prostrarás diante deles. Essas palavras são dadas por Deus ao povo de Israel, que havia sido liberto do Egito, da escravidão no Egito. E quando Deus fala essas palavras, Ele fala essas palavras desejando que o povo de Israel se mantivesse livre, porque ídolos demandam devoção, e num primeiro momento você acha que você tem o controle nessa relação com esse ídolo, mas pouco a pouco esse ídolo vai gradativamente te controlar, te seduzir, te formatar e roubar de você toda a dignidade que Deus deu a você enquanto ser humano. E você passa a ser um escravo, um refém desse ídolo que você mesmo criou. Martinho Lutero,
observando a cultura da sua época, fazendo uma exegese do seu tempo, ele identificava como falsos deuses alguns elementos que eu queria citar para vocês: dinheiro, erudição, prestígio, poder, inteligência, relações de influência, santos, feitiços e magia negra. Esses eram os falsos deuses que, segundo Martinho Lutero, demandavam devoção de homens e mulheres do seu tempo e gradativamente subjugavam homens e mulheres do seu tempo. 500 anos depois, nós vivemos num contexto histórico e cultural bem diferente do que vivia Martinho Lutero. No entanto, eu diria que os falsos deuses continuam vivos e ativos no mundo de hoje. Os falsos deuses continuam seduzindo e subjugando pessoas. Os falsos deuses continuam atuando na mente e no coração de homens e mulheres que nem sequer percebem a existência desses falsos deuses. Eu diria, nós continuamos envolvidos pelos mesmos demônios de outrora, apenas atualizados e renovados em suas abordagens, porque pode parecer estranho para alguns, mas diferentemente de muitas igrejas e pastores que não se renovam, demônios se atualizam, demônios se repensam, demônios se tornam mais aprimorados na sua abordagem. Agora, quando nós observamos e avaliamos a nossa cultura, se nós, Lutero fez a exegese da sua cultura e identificou os falsos deuses que subjugavam homens e mulheres. E se nós tivéssemos que pensar acerca da nossa cultura, quais são os falsos deuses que estão fazendo com que homens e mulheres percam o propósito original, que é o de viver tão somente para a glória de Deus? Eu queria arriscar, apresentar para vocês 7 falsos deuses que regem a cultura contemporânea. Você não precisa concordar comigo. Por sinal, eu não quero que a minha palavra sobre esses 7 deuses, falsos deuses, seja tida como a última palavra. Eu quero que ela seja tida como a primeira palavra. Eu quero dar o start numa reflexão que você começa hoje, de pensar seriamente quais são os falsos deuses que estão subjugando a mente e o coração de homens e mulheres no nosso mundo contemporâneo, para os quais Deus te enviou com o evangelho libertador. Então vamos lá, deixa eu apontar alguns desses falsos deuses, começando o Deus da realização pessoal. Na verdade não é um Deus, é uma deusa, a deusa da realização. E essa é uma divindade muito nova, muito recente. Ela bem possivelmente emerge no contexto da sociedade do século passado, ganha elaboração teórica nos consultórios e estudos de psicologia e psicanálise, e rapidamente se alastra e desenvolve um número enorme de devotos, de súditos. Prova disso é que, no passado, absolutamente ninguém tinha em mente, quando pensava em desempenhar uma função social chamada trabalho ou profissão, ninguém tinha em mente se realizar através da sua profissão. Normalmente um jovem aprendia o ofício com seu pai, e via no seu trabalho a continuidade de uma prestação de serviços à sociedade, e, é claro, a manutenção da sua família. Um jovem, o seu pai era um ferreiro, ele aprendia a ser ferreiro. Um jovem, o seu pai era um agricultor, ele aprendia a ser um agricultor. E ninguém pensava na profissão como esfera de realização. Profissão era meramente uma prestação de serviço à sociedade e uma forma de você angariar recursos para a sua sobrevivência.
No entanto, o que aconteceu gradativamente na nossa sociedade é que a carreira profissional, assim como o ministério pastoral, ganhou status de fonte de realização. Eu preciso mudar de igreja porque eu não me sinto realizado. Eu ainda não me sinto realizado no meu ministério. Eu vou plantar uma igreja porque eu quero ter realização pastoral. É a mesma linguagem do mundo corporativo, de pessoas que estão se movendo de lá para cá em busca de realização. Isso gera uma pressão descomunal em adolescentes de 16, 17 anos de idade, que precisam decidir nessa faixa etária qual é o caminho da sua vida para encontrar realização. Porque eles são convencidos por nós adultos de que eles precisam se dedicar a uma profissão, e uma profissão a qual eles acreditam piamente que será fonte de realização. Um Deus, talvez irmão gêmeo da realização pessoal, se encontra o Deus do sucesso. A deusa da realização profissional com o Deus do sucesso profissional são bem próximos, mas eles são distintos. Porque eu conheço pessoas que se realizaram, inclusive abandonando a profissão. Gente que num determinado momento joga tudo para cima e vai ser surfista no Havaí, diz: hoje eu sou uma pessoa realizada. Mas o sucesso profissional, ele não está ligado a você construir uma família, ele não está ligado ao fato de você ser casado há 30, 40, 50 anos com a mesma mulher, criar filhos que amadureçam, se tornem homens e mulheres responsáveis para com a sociedade. Não, o sucesso é um conceito estritamente vinculado à esfera da performance profissional. Por sinal, o sucesso é ser reconhecido por outros da mesma área de atuação. Porque se você for considerado bom por quem não atua na mesma área que você não vê isso como sucesso. Você só consegue se sentir um sucesso quando pessoas que fazem as mesmas coisas que você faz te considera alguém que é um ponto fora da curva, alguém que deve ser estudo de caso, alguém que talvez tenha que ser imitado. Aí você se sente bem-sucedido. O sucesso não é um Deus tão novo. Ele sempre esteve presente na história da humanidade. No passado, pessoas que se destacavam grandemente no que faziam, ganhavam inclusive o apelido de o Grande, ou de Augustos, porque eles eram muito bem-sucedidos aos olhos dos demais. Mas um Deus, ou uma deusa muito recente, o demônio por detrás dessa deusa é antigo, mas essa deusa é muito recente, a deusa da visibilidade. É interessante, assim como no panteão grego, aonde os deuses, eles não se entendiam muito bem, os deuses de vez em quando, por inveja, eles lutavam e brigavam uns com os outros. A deusa da visibilidade, ela emerge e confronta o Deus do sucesso, sabe como? A deusa da visibilidade diz assim: do que importa você ser uma pessoa de sucesso, se ninguém vê isso? Do que importa você ser uma pessoa de sucesso, se ninguém sabe? Então, a deusa da visibilidade promete a você um sentimento que o sucesso por si só não pode te dar. E aí, a deusa da visibilidade, com o advento da internet, passa a fazer uma legião de devotos.
A visibilidade seduz homens e mulheres, fazendo com que se dediquem de maneira intensa e constante a ela. Seus adoradores se empenham intensamente à tarefa de fazer com que o maior número possível de pessoas saibam onde eles estão, com quem eles estão e o que eles estão fazendo o tempo todo, porque a visibilidade te promete satisfação, preencher o seu sentido de vida. Um quarto Deus é o Deus da influência. Porque assim como a visibilidade afronta o Deus do sucesso, o Deus da influência emerge e afronta a deusa da visibilidade. O Deus da influência diz: do que importa as pessoas verem o que você está fazendo, com quem você está, se você não consegue influenciá-las? Porque você só vai ser realmente feliz quando você for um fazedor de opinião, quando você, com o que você posta, as pessoas mudam, com o que você, a foto que você coloca, as pessoas curtem, as pessoas mudam porque você está usando uma camisa diferente, as pessoas mudam porque você está usando um sapato diferente, as pessoas mudam o jeito de pregar porque você está pregando de maneira diferente. O Deus da influência promete a você sentido de vida, que Ele diz: só a visibilidade não pode te oferecer. A visibilidade, ela é frágil, a visibilidade é uma deusa limitada. O problema do Deus da influência é o mesmo que nós encontramos num Deus muito antigo e conhecido, chamado Mammon. Porque o Deus da influência, ele também gera uma insaciabilidade nos seus adoradores. Você já percebeu que os devotos de Mammon, é muito conhecido de todos vocês, que certa ocasião questionaram o velho Rockefeller de quanto dinheiro um homem precisa para ser feliz. E a resposta dele clássica qual foi? Só um pouco mais. A pergunta para os devotos do Deus da influência: de quantos seguidores você precisa para ser feliz? Se você tiver 5.000, você está feliz? 20.000? 100.000? 500.000? 1 milhão de seguidores? 5 milhões de seguidores. Se você pensou nesse exato momento: se eu tivesse 5 milhões de seguidores, aí sim, você está rendido nos braços do Deus da influência. Você acredita piamente que a influência sobre pessoas vai trazer sentido à sua vida. Mas uma vez que a gente já citou Mammon, vamos falar um pouco dele, porque esse velho e antigo Deus muito bem conhecido, ele é um dos deuses mais presentes na vida de homens e mulheres de todas as gerações e de todos os contextos culturais. Diferentes gerações de diferentes culturas serviram de maneira devota o Deus Mammon. Por quê? Porque Mammon promete que se você o tiver, você será feliz. O problema é que na medida em que você busca mais e mais dinheiro, gradativamente não é mais você que possui a Mammon, mas é Mammon que te possui. É interessante porque talvez, eu conheço muitos jovens que eles se dizem descolados em relação a essa questão do dinheiro.
Não, dinheiro não é assim um problema para mim. Eu não vivo por causa de dinheiro. O problema é que para você alcançar sucesso, se faz necessário você fazer um MBA, você fazer um mestrado, você fazer um doutorado, de preferência fora do país, e isso custa dinheiro. Para você ter visibilidade, nada melhor do que você ter um iPhone 7 no bolso, ou talvez um MacBook Pro, ou até mesmo se a sua igreja local tiver um pequeno estúdio para fazer edição das suas imagens, mas tudo isso custa dinheiro. Logo, mesmo aqueles que não se dizem devotos de Mammon, precisam de vez em quando dar uma prostradinha diante dele e depender da graça prometida por Mammon. Mas aqui a gente está chegando no topo do panteão de deuses da nossa cultura: o prazer. O prazer é um Deus tão sedutor, e ele nos envolve de tal maneira na sociedade contemporânea, que absolutamente, nada pode ser feito se sacrificar o prazer. Por exemplo, na nossa sociedade, nós buscamos realização, nós buscamos sucesso, nós queremos visibilidade, nós queremos influência, nós queremos prosperidade material, contanto que não peçam para eu sacrificar o prazer. Porque eu tenho que fazer o que me dá prazer. Você não entendeu? Eu não estou afim de fazer isso. Eu não estou afim. Eu preciso me dedicar às coisas que me dão prazer. Assim, o Deus do prazer é aquele que influencia grande parte das decisões do mundo atual, porque no mundo atual, homens e mulheres não tomam decisões baseadas no que é certo ou o que é errado, mas tomam decisões baseadas no que lhes dão prazer. Interessante, eles vivem isso achando equivocadamente que eles são livres. Eles acham que eles só fazem o que eles querem fazer porque eles são livres. Eles não percebem que eles são escravos do prazer. E eles são incapazes de ir na contramão do prazer. Isso envolve o comportamento humano para com a sexualidade, para com as drogas, para com o entretenimento. Mas, infelizmente, extrapola essas áreas. E aqui entra uma área que o meu coração aperta. Por quê? Preste atenção, o Deus do prazer tem feito com que uma geração jovem, de alta potencialidade, gradativamente se perca pela sua incapacidade de se submeter a processos de médio e longo prazo que demandem mudanças nas motivações, mudanças nas atitudes, mudanças nos hábitos. Por quê? Porque mudança não dá prazer. E essa geração, jovem e talentosa, ela acredita piamente que o Deus do prazer, no tempo certo, lhes oferecerá os atalhos que a levará para o mesmo lugar da geração anterior, sem sacrificar o prazer, sem ter que se dedicar a qualquer momento a práticas como renúncia, disciplina ou determinação. E o sétimo Deus da sociedade contemporânea. Esse é uma espécie de Zeus do nosso panteão. Autonomia. Autonomia. Eu não dependo de ninguém. Eu sou mais eu. O que eu estou falando aqui hoje é só meu. Eu não preciso copiar ninguém. Eu não preciso ouvir ninguém. Eu não preciso ler ninguém. Eu sou mais eu. O Deus da autonomia promete aos seus devotos que eles não serão reféns das ideias de ninguém, pois cada um deles é suficientemente original.
O Deus da autonomia diz aos seus devotos que eles não terão mais que ouvir ou considerar a experiência ou conselho de outros, pois as suas histórias são únicas. Eu não escuto ninguém porque a minha história é diferente, os caras não conseguem entender. Não é que eu não os respeite, não é que eu não quero ouvir pessoas mais velhas, é que eles não percebem que a minha história é única. Os devotos da autonomia escutam a promessa de que eles não precisam prestar contas de absolutamente nada a ninguém, porque eles se bastam na sua própria capacidade de discernir se eles estão certos ou errados. Eles são autônomos. Os devotos da autonomia não terão que se importar com o que dizem ou pensam, ou o que as pessoas dizem ou pensam acerca deles, porque lhes é garantido que o número dos seus seguidores será sempre imensamente maior do que o número daqueles que lhe criticam. O Deus da autonomia promete aos seus devotos que eles não precisarão se submeter a qualquer processo de renúncia ou disciplina, pois o seu talento pessoal será sempre suficiente e lhe proporcionará atalhos maravilhosos. Em outras palavras, você não precisa ficar se submetendo a qualquer processo que o outro insiste que você tem que passar, a renúncias, a disciplina pessoal. Acredite mais no seu talento, você é o cara. Os devotos do grande Zeus da nossa cultura contemporânea, eles se sentem livres para fazer só o que eles querem, porque eles são autônomos. O que eles não se apercebem é que essa é a essência do pecado original. Essa é a essência de Lúcifer. Essa é a essência do que aconteceu no Éden. O pior é que essa cultura contemporânea gera uma grande inversão. Não é mais somente a Deus a glória, mas agora é somente ao homem a glória. Nós queremos realização, sucesso, visibilidade, influência, prosperidade, prazer e autonomia. Um contemporâneo de Martim Lutero, Nicolau Copérnico, ele gerou uma grande revolução no pensamento humano e uma grande controvérsia no meio da igreja católica romana da sua época, ao afirmar que não é o Sol que gira em torno da Terra, mas sim a Terra que gira em torno do Sol. Será que nós não estamos precisando viver uma revolução cristológica na missão? Porque eu e você, nós não estamos à parte daquela cultura que eu acabei de destacar. Nós somos parte daquela cultura. Eu e você trazemos no coração e na mente aquela cultura. Não adianta você dizer, ou eu dizer, que nós não estamos sendo influenciados por esses deuses, porque esses deuses, eles estão nos permeando, eles estão nos rodeando, eles estão nos seduzindo o tempo todo, e bem possivelmente, alguns de nós, se não a totalidade, já nos rendemos a esses deuses. Esses deuses que fazem uma grande inversão, nos levam à adoração de nós mesmos, e não a Deus. A grande revolução cristológica na missão nos leva a afirmar que não é Deus e a sua glória que depende de nossas vidas e ministérios. Deus não se torna mais glorioso 1 centímetro, 1 grama, por causa dessa pregação. A glória de Deus não muda em momento algum a partir do que eu faço. Deus não precisa da minha vida para ser glorificado,
Deus não precisa da sua vida para ser glorificado. Deus não precisa do seu ministério, apesar que você talvez ache seu ministério o máximo. Deus não precisa dele. Por sinal, se você está construindo o seu ministério a parte dessa perspectiva que é fazer o ministério para a glória de Deus, seu ministério é palha, por maior que ele seja. É palha, vai ser consumido pelo fogo e não vai sobrar absolutamente nada. São as nossas vidas e ministérios que dependem de Deus e da sua glória. Não é Deus que precisa de mim, sou eu que preciso de Deus. Não é a glória de Deus que precisa do meu ministério, é o meu ministério que precisa da glória de Deus para ele fazer algum sentido na história. A glória de Deus precisa invadir a minha vida, e a minha vida precisa ser um reflexo da glória de Deus para eu ser luz. Assim, eu queria sugerir para vocês, na finalização dessa conferência, a leitura e a reflexão do modelo de Jesus de missão. Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Apesar da versão internacional fazer a tradução desse termo como atitude, que nos aponta para comportamento, o sentido do verbo aqui nada tem a ver com comportamento, mas é um paradigma mental através do qual se pensa, avalia e considera a vida. É uma espécie de moldura através da qual você enxerga, considera e pensa a vida e o ministério. O que eu mostrei para você há pouco, aquele panteão, te oferece uma moldura através da qual você enxerga a vida e começa a viver considerando aqueles valores, mas Jesus usa uma outra moldura. E o texto diz que Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. O verbo aqui considerar é um verbo contábil. Jesus não contabilizou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar, mas eu sempre compreendi esse texto assim: Jesus não considerou importante o ser igual a Deus, por isso ele vai tomar a decisão de se tornar o homem. Não! Jesus tem plena consciência de que ser Deus é bom, ser parte da Trindade é o melhor negócio, se fazer homem e encarnar é prejuízo. Mas Jesus decidiu se encarnar consciente do prejuízo. É uma opção. É uma opção. Ele não considerou que ele deveria se apegar ao fato de que ele é Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Pare e pensa um pouquinho comigo. Esse Deus que é onipotente, pode todas as coisas. Onisciente, sabe todas as coisas, conhece todas as culturas, sabe todas as línguas. Onipresente. Esse é um atributo de Deus que muitos pastores queriam ter, né? De estar simultaneamente nos mesmos lugares. De repente, Jesus opta por se tornar um embrião. Um embrião. Limitado durante 9 meses a um ventre. Sem consciência, porque tem gente que assim, imagina Jesus sendo gestado por Maria, mas assim, imagina Jesus como um embrião pensante,
Aí eu estou aqui, mas daqui 9 meses eu vou nascer, aí eu vou crescer, deixa eu aproveitar esses 9 meses já para começar a fazer o sermão das bem-aventuranças. Você já parou para pensar que Jesus, ele se submete a ser um embrião sem consciência da sua própria identidade? E quando ele nasce, ele não consegue proferir uma palavra sequer. O Deus onipotente depende de que a sua mãe se lembre que ele precisa amamentar. O texto continua dizendo que ele se esvaziou de si mesmo. Esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse verbo, esvaziou-se, ele tem me incomodado profundamente, há pelo menos 4 ou 5 meses. Deus tem falado muito ao meu coração, e num primeiro momento, eu confesso que eu estava entendendo que Deus estava dizendo assim para mim: você tem que se esvaziar das suas responsabilidades. Você tem que se esvaziar da liderança da sua comunidade local. Você tem que passar isso para outra pessoa. Você tem que se esvaziar da liderança do CTPI. Você tem que passar isso para outra pessoa. E tudo isso parece bom. O problema é que no meu coração, eu confesso, eu vinha trabalhando assim. Puxa vida, esse ano eu completei 30 anos de ministério pastoral. Há 30 anos eu não sei o que é ter um final de semana livre. Livre. Senhor, ok, eu vou me esvaziar. Eu quero ter mais tempo para mim mesmo, eu quero ter mais tempo para eu voltar a correr, eu quero ter mais tempo para brincar com os meus netos, eu quero ter mais tempo para viajar com a minha esposa. E aí nas últimas semanas, Deus vem e diz assim: e se eu quiser que você se esvazie desses planos? E se eu disser para você que eu quero que você abra mão por mais 15 anos de finais de semanas livres? E se eu disser para você que eu não quero que você aposente? Você vai trabalhar no ministério até o último dia da sua vida. Você está disposto a isso? Hoje nós tivemos um testemunho aqui do Deltan. Um testemunho muito prático. Porque às vezes a gente olha uma pessoa que tem influência e visibilidade, e a gente quer ter influência e visibilidade, mas a gente não está disposto a pagar o preço que levou a pessoa a esse estágio. Eu ouvi dele momentos em que ele teve que se esvaziar. Ele teve que assumir responsabilidades que talvez ele não queria. E eu fico pensando que às vezes nós saímos das conferências muito cheios de nós mesmos, muito cheios de planos, mas planos que não são de Deus, planos que têm a ver com a nossa realização, com o nosso sucesso, com a nossa visibilidade. E se Deus te pedir hoje para você se esvaziar disso? E se Deus pedir hoje para você: meu filho, eu quero que você me sirva para o resto da sua vida, sem que ninguém saiba o que você está fazendo. Você topa? Meu filho, eu quero que você cuide daquela igreja, aquela igreja que ninguém nunca vai ouvir falar. Eu quero que você se esvazie de você mesmo para cuidar dessa igreja. Você está disposto? Um terceiro verbo que entra aqui: tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado na forma humana. Esse negócio de Jesus se tornar homem. Semana passada eu estava ouvindo aqui o nosso mestre Mike Gorry, e ele fez uma afirmação que para mim foi bombástica. Ele disse:
Ser homem é voltar ao projeto original. O Catecismo Maior de Westminster diz: qual o fim principal do homem? Adorar a Deus e gozá-lo para sempre. Quando você se torna homem, o projeto original de Deus é que ser humano signifique alguém que vive para a glória de Deus. No entanto, esse panteão de deuses que nos cerca, eles estão constantemente tentando nos convidar a abandonarmos o projeto simples de sermos homem, para nos tornarmos semideuses. Queridos, ao aceitarmos o desafio de resgatarmos a nossa verdadeira humanidade, estamos realinhando nossas vidas ao projeto original de Deus. Ou seja, vivemos para a sua glória. Vivemos para a sua glória. E sabe qual é o que vai te dar senso de realização? Viver para a glória de Deus. Sabe o que vai encher o seu coração de satisfação e alegria? Viver para a glória de Deus. Mas para viver para a glória de Deus, você precisa hoje tomar um passo complicadíssimo, que é se esvaziar. Se esvaziar dos seus planos. E se Deus está te falando nessa conferência aqui, o seguinte: olha, você está disposto a me servir sem os seus planos? Você está disposto a abrir mão dos seus planos? Mas Senhor, como que eu vou abrir mão dos planos? Os meus planos são bons demais. O Senhor tem ouvido acerca desses planos há 30 anos. Pois é, e se Deus está falando assim: eu quero que você abra mão dos seus planos? Porque o momento de vida que eu vivo tem sido a comprovação de que Deus não fala apenas uma vez para nós: sai e vai. Muitas vezes ao longo da vida, quando você começa a estar acomodado e achando, não, agora é só Deus não atrapalhar que a coisa vai acontecer, o meu ministério vai decolar, as pessoas vão me conhecer, vão saber quem eu sou. Deus fala: meu filho, que tal você se esvaziar? Porque eu não tenho nada para fazer através de você. Cheio desses planos que são só teus e não meus. E a última coisa: ele se humilhou e foi obediente. Em outras palavras, Jesus fez o que era ordinário: obedecer. Obedecer. Ao longo da minha vida, uma grande verdade que toma conta da minha mente e do meu coração, e quanto mais eu vivo, mais eu me convenço dessa verdade, que enquanto nós estamos fazendo a obra ordinária, Deus realiza o extraordinário. Quando o Deltan assumiu a Operação Lava Jato, ele não assumiu uma obra extraordinária, ele assumiu uma obra ordinária. Hoje, talvez muitos pastores gostariam de estar pastoreando a igreja que eu pastoreio. Mas há 16 anos atrás, eu não fazia uma obra extraordinária, eu fazia uma obra ordinária. Estudando a Bíblia com pessoas, estudando a Bíblia na mesma casa durante 11 anos. Eu acho que aqueles deuses daquele panteão, eles tentam convencer a nova geração, e eu queria desafiar. Eu estou imensamente feliz de ver a quantidade de jovens que nós temos aqui, e cada jovem que eu encontro, eu digo: ó, vai olhando aí, presta atenção, porque assim, a nossa vez aqui vai passar, e vai passar rápido, e já é você que tem que estar lá na frente cuidando desse negócio aqui. Mas eu acho que um dos grandes problemas da nova geração é a dificuldade de perceber que para você chegar no extraordinário,
você vai ter que exercitar-se no ordinário, longe dos holofotes, longe da visibilidade. Alguns acham que para você ter uma grande igreja, você precisa ser um grande pregador. Eu diria, a pregação é só a ponta de um iceberg. Debaixo da água existe muita coisa que você precisa fazer no dia a dia, de maneira ordinária. Mas enquanto você faz o ordinário, é Deus quem realiza o extraordinário. A você cabe cumprir o papel que Deus lhe confiou. Isso com excelência e profundidade. Vamos combinar uma coisa? A Deus cabe decidir sua abrangência e visibilidade. Isso é se esvaziar. Isso é se tornar homem. Isso é obedecer de maneira simples. Assim, o texto termina dizendo: por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e isso está ligado aqui ao fato de que o nome de Jesus, ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Mas o texto também diz: e deu-lhe um nome acima de todo nome, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Mas perceba, para a glória de Deus Pai. Parece que Jesus se esvazia, se torna homem e obedece. Deus o exalta, lhe dá um nome para a sua glória. E isso me faz lembrar 1 Pedro 5,6. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. A pergunta é: qual paradigma mental direcionará, a partir de hoje, as nossas vidas e ministérios? Nós vivemos numa sociedade regida pelo homem em busca da sua própria glória, sendo servida e servindo de maneira paradoxal os deuses da realização, do sucesso, da visibilidade, da influência, da prosperidade, do prazer e da autonomia. Você pode sair daqui hoje e continuar se deixando seduzir e ser conduzido por esses falsos deuses. Ou você pode fazer uma opção por viver uma vida para a glória de Deus. Você precisa considerar a vida não na perspectiva da história, mas na perspectiva da eternidade. Esvaziar-se. Viver sua humanidade. E tomar uma decisão. Simplesmente obedecer. Eu queria que antes que nós comêssemos do pão e bebêssemos do vinho nessa noite, nós tivéssemos um momento de oração. Um momento, na verdade, de reconsideração. Reconsideração. Com ousadia, olha para o seu coração e avalie o quanto esses deuses estão presentes na sua agenda, na sua vida, nas suas emoções. O quanto você tem sido regido na busca insaciável pela realização, pelo sucesso, pela visibilidade, a influência, prosperidade. Será que as suas opções têm sido regidas meramente pelo prazer, a busca da autonomia? A quem você se submete? A quem você segue?
de quem você é discípulo, quem é o seu mentor, a quem você escuta, a quem você se deixa repreender. Considere a vida na perspectiva da eternidade, e você não terá dificuldade nenhuma de se esvaziar nessa noite e dizer: Deus, eu quero viver para a tua glória. Eu abro mão dos meus planos pessoais, eu abro mão do meu conforto, eu abro mão do meu desejo de visibilidade, eu abro mão do meu desejo de influência, eu abro mão do meu desejo de sucesso. Eu quero viver para a tua glória. Eu quero hoje tomar a seguinte decisão: Senhor, o meu papel é ser fiel ao Senhor naquilo que o Senhor me confiar. A abrangência ou visibilidade do meu ministério eu entrego ao Senhor, e que toda a honra, que toda a glória seja dada tão somente ao Senhor na minha vida e no meu ministério. Eu queria fazer desse momento um marco para você. Se você deseja reconsiderar, se esvaziar, tomar a decisão de ser simplesmente homem, para honra e para a glória de Deus, eu queria convidar você para vir à frente, se ajoelhar, fazermos desse lugar um grande altar, e marcarmos dessa noite a decisão de vivermos para a glória de Deus. Fique à vontade, se movimente na direção, mas tão somente se você tem uma decisão de coração: se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar, se esvaziar.